Oi, pessoal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um aprendizado que está relacionado com um trecho na Bíblia que fala, Eclesiastes 7, versículo de 2 a 4. Deixa eu mexer aqui no computador. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Primeira vez que eu vi esse trecho, fiquei muito tempo sem entender. Falei, peraí, é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. E eu fiquei muito tempo sem entender, até que um dia eu entendi. Eu aprendi na minha caminhada do Evangelho, desde 1997, as coisas de Deus elas são reveladas aos poucos. Então a gente começa no Evangelho, se vai caminhando. Então seria mais ou menos o seguinte: você se converteu, você começa a entender as coisas de Deus, aí você vai ganhando um pouco mais de visão, e esse processo é lento. Então, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu aprendi um monte de coisas. Depois, mais para frente, eu fui percebendo que muitas coisas me ensinaram errado. E a gente vai se aprofundando, isso é individual. Muitas pessoas, ou eu diria a maioria, desistem, né? Só que uma coisa assim que eu dou graças a Deus, que para mim é um milagre, a fé, quando ela entra, ela nunca mais sai, nunca mais, independentemente das situações. Bom, nesse trecho aí, fala isso, que é melhor ir numa festa, é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa que é festa. Foi no ano aproximadamente 2014, eu morava no Mato Grosso, e lá eu frequentava uma igreja, e lá tinha grupos, a gente se reunia, né? Tipo célula, para quem conhece, célula. E ali naquele grupo tinha um garoto de uns 15, 16 anos. Eu acho que eu nunca falei com esse garoto, mas quando ele chegava, eu batia o olho nele e pensava, esse aí é filhinho de papai, esse é filhinho de papai. Então, os meus olhos, através dos meus olhos, eu achava que ele era um filhinho de papai. O que é o filhinho de papai, né? Aquele garoto que tem tudo, que o papai dá tudo, né? E eu não sei de onde que eu tirei isso, talvez é um garoto que se vestia bem até. E por um bom período, eu sempre vi esse menino e na minha cabeça, chegou aí o filhinho de papai. Filhinho de papai. Até que um dia eu fiquei sabendo, chegou a notícia que tinha falecido uma mulher. E eu falei, quem que é a fulana? Eu não lembro o nome, nem o nome do menino eu lembro. Mas era a mãe desse rapaz que eu achava que era filhinho de papai. E aí chegou a notícia que tinha falecido uma mulher lá na igreja, e aí eu fui lá na casa, parece que todos nós iríamos lá na casa, que tinha acabado de sair a notícia, e eu fui na casa desse menino de 15 anos. E quando eu cheguei na casa desse menino, a mãe dele tinha falecido, aí eu comecei a lembrar desse trecho que fala, é melhor ir numa casa que há luto do que numa casa onde há festa. Então, quando eu cheguei na casa desse menino, era uma casa muito pobre, muito pobre. Lá no Mato Grosso, imagine você uma casa, um terreno de terra, não existia aquelas coisas, né, que normalmente fazem nas casas, na frente ali um jardim, uma calçada, não, era tudo terra. E eu comecei a ver a pobreza dessa família
o muro, literalmente, o muro ele estava rachado e ele estava assim, ó, uma parte estava caindo e as pessoas não encostavam no muro, porque se você encostasse, o muro ele estava assim, estava caindo. Uma casa muito pobre, muito pobre. E aí eu entrei na casa, e a casa também, paredes rachando. Você via que a estrutura estava comprometida. E ali eu comecei a receber a revelação. Então a revelação de Deus, a grande revelação de Deus, Deus quer que a gente se enxergue, né? Então ali eu comecei a entender esse trecho, porque ali foi revelado a minha arrogância, né? Então olha só o meu julgamento. Eu olhava para aquele menino, talvez porque eu achava que ele era muito feliz assim, não sei explicar porquê, mas eu pensei, isso aí é um filhinho de papai. Só que ele era filho da mulher que fazia bolo. Eu fiquei sabendo disso na casa. Eu não sei que começaram a falar ali, bolo, falei, bolo? Era essa mulher, era a mulher que ela fazia bolo para vender. Ela vivia disso. E eu não me lembro hoje do rosto do menino, eu não me lembro, eu lembro só desses acontecimentos. Eu lembro que a casa estava desabando, era tudo muito pobre, e ali me veio o constrangimento, a vergonha, né? Por fazer esse pré-julgamento. Então, por isso que eu vejo que eu entendo que Deus quer que a gente se enxergue. Então, quando a pessoa fala assim, sabe, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, essa pessoa, na verdade, ela não está se enxergando. E Deus, ele quer que a gente se enxergue, porque aqui não existe nada de bom, tudo que tem de bom em mim, se tiver, é porque Deus mandou, porque o homem natural ele não tem nada de bom. Só que aí que entra o processo de conversão, onde você vai ganhando uma nova consciência, e o processo da nova consciência é a gente se enxergar. A gente precisa se enxergar. Então, quando eu comecei a enxergar que dentro de mim existe arrogância, eu comecei a controlar mais a minha arrogância. Então, existem muitos sentimentos do ser humano, muitos sentimentos dentro de mim, arrogância, prepotência, egoísmo. E isso a gente não vai conseguir zerar, a gente não consegue, mas se a gente estiver buscando as coisas de Deus, a gente vai se policiando. E o ponto principal, a gente vai chegar à conclusão que nós precisamos do Salvador. Por isso que fala que Jesus é o nosso Salvador. Porque nós não vamos conseguir pagar por nós sermos pecadores. Você sabia que por nós sermos pecadores nós teremos que pagar? Só que essa conta ela já foi paga. Então nós não pagamos essa conta pelas obras. Não, deixa eu fazer bondade, deixa eu procurar ser uma pessoa boa. A gente não vai conseguir pagar a conta. Por isso que a conta já foi paga por Jesus, que para se pagar pecado, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Para se pagar pecado, pecado se paga como? Fazendo caridade, ajudando as pessoas, ganhando uma nova consciência, se arrependendo. Não, não. A Bíblia fala que pecado se paga com sangue. E com sangue não é de qualquer um, tem que ser com sangue de um justo. Isso aí no outro vídeo a gente vai conversar um pouco mais. Então por isso que quando Jesus ele morreu na cruz e ele derramou o sangue dele, ele estava pagando os nossos pecados. Então essa é a minha experiência de Eclesiastes 7, versículo 2. É melhor ir numa casa que há luto do que numa casa que é festa. A gente não gosta do sofrimento, só que no sofrimento a gente começa a ganhar uma outra visão.
E no sofrimento, ou você melhora ou você piora. Bom, é isso, pessoal. Quem quiser ajudar, comenta, compartilha, curte. Obrigado a todos. Tchau, tchau.